Fala, Render People! Bem-vindos a esse tutorial de hoje. Olha só, nesses dias eu fiz algumas imagens de pessoas atravessando uma faixa de pedestres, onde tinha um asfalto com várias poças e tal. Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Essa aqui é uma das 4 imagens que eu fiz, né? E daí tinha vários desses detalhes, né? O asfalto estava quebrado, a gente tinha faixas, tinha essa palavra stop aqui, tinha poças, craquelado, pedrinhas, enfim, bastante detalhes. Aqui um tampão aqui de um remendo, essa faixa contínua também, enfim, vários desses detalhes no asfalto que fizeram com que o asfalto ficasse bem realista, né? E muita gente comentou, então, nessas minhas imagens, tanto lá no Behance quanto nos grupos onde eu compartilhei ou no meu Instagram, perguntando como é que foi feito esse asfalto, onde é que eu consegui essa textura e tal. E daí eu comentei que eu utilizei o Mixer da Quixel, né? Uma ferramenta poderosa e que de verdade foi a primeira vez que eu utilizei e eu já me apaixonei porque é muito fácil de usar e tem um resultado incrível como esse com alguns cliques. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, como você pode criar aquela textura que eu fiz ali ou qualquer outra que a sua criatividade permitir, tá? Então vem comigo nesse vídeo e acompanha que você vai criar texturas iradas com o Mixer da Quixel. Galera, é isso aí. Antes, a primeira coisa que eu quero te pedir é pra se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Toda semana tem tutorial e vídeo novo, pelo menos 2 vídeos todas as semanas aqui no canal. Então me ajude me seguindo aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Eu preciso chegar em 100 mil inscritos no canal. E a gente tá quase lá. Me ajuda, compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que se interessa por 3D, que tem sede de aprender e que gostaria de aprender técnicas novas aí todas as semanas aqui comigo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer então, ó, é o seguinte. Onde é que você consegue o Mixer da Quixel? Eu vou compartilhar aqui, eu tô no Google mesmo, tá? Eu vou digitar aqui, ó, Mixer Quixel. Tá aqui, ó, a primeira coisa que já abre aqui, ó, é a página da Quixel, né? Na aba Mixer já tem aqui, gente, né? Então o que é o Mixer? O Mixer, ele pega todas as texturas que você tiver, principalmente as da Quixel já, né? Se você já usa o Bridge para importar texturas de objetos da Quixel, você já tá familiarizado mais ou menos com o workflow deles, né? Mas enfim, e daí com essas texturas que você já tem, com esses mapas, você pode criar variações, mixar, como é o Mixer o nome, né? Uma textura com outra, criar realmente coisas muito incríveis utilizando esse Mixer. E o melhor de tudo, ele é completamente gratuito, ó, 100% free para todo mundo. Beleza? Então é muito fácil, você só tem que se cadastrar lá, fazer login e tal, né? E você vai fazer o download for free, beleza? Uma vez que você baixou ele, vamos lá, você vai abrir ele, a primeira coisa que vai aparecer aqui vai ser uma telinha como essa, porque ele já vai dar algumas mixagens de texturas prontas para você usar se você quiser, né? Mas a gente vai querer criar uma completamente nova, então a gente vai vir aqui, ó, em New Mix, tá? E eu vou chamar aqui, ó, Asfalto YouTube. É o asfalto que a gente vai fazer aqui nessa aula do YouTube. E daí tem aqui a Working Resolution. É a resolução que você vai trabalhar e vai visualizar na sua tela. Não significa que é exatamente a textura que você vai exportar, porque uma das coisas legais que tem no Mixer é que quando você faz qualquer coisa aqui, não é destrutível, né? Você não fixa aqui que você, por exemplo, vai trabalhar com texturas de 256 pixels, ou seja, pequenininho, um bebezinho de textura, e depois não vai poder exportar para uma textura de 8K. É só como você vai ver isso aqui na tela. Então, ó, dependendo da placa de vídeo, seu computador, às vezes é bom você não usar aqui em 8K. Inclusive tá dizendo o seguinte, ó, em 8K é considerado experimental, então, sei lá, tem problemas, pode acontecer algumas perdas de velocidade por causa de otimização de memória e tal, né? Então assim, ó, eu vou fazer em 2K, né? Ou você pode fazer em 4K se quiser. Vou fazer 4K aqui, tá? E depois para exportar final, eu até vou exportar em 8K, mas eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Você vai começar aqui então, vamos lá, 2K e depois a gente vai exportar para 8K para você ter realmente uma textura em altíssima resolução para usar no seu render, tá? Eu vou dar um OK aqui. E o que aconteceu? A gente tem um lugar em branco aqui, ó, um canvas, né? Uma tela de pintura pra gente poder brincar aqui, ó, de 2000 pixels por 2000 pixels, é o que diz aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em Layers, ó. E a primeira coisa que eu quero criar é um layer de um asfalto pra gente começar a trabalhar nesse asfalto, tá? Então eu vou vir aqui em Layers, eu vou adicionar um Surface. E o que ele vai pegar aqui? Ele já vai pegar várias texturas, tá? Inclusive eu posso colocar aqui, por exemplo, o asfalto. Beleza. Isso aqui são os meus, tá? Os que eu já baixei. Você vai ter ali tanto os online
que daí vai ter todas as texturas da Quixel, ó, asfalto 333 para você utilizar, ou você vai em Local Library, que é o que você já baixou e já tá ali no seu computador, beleza? Eu quero começar tudo com um asfalto, por exemplo, como esse aqui, ó, Fine Asphalt. Então, dou 2 cliques nele, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa textura de 2x2 aqui. Pronto, e agora a gente tem esse plano aqui de 2 metros por 2 metros. Mas vamos supor que a nossa rua tenha 4 metros de largura. Não tem problema, você pode vir aqui, ó, em Setup, na setagem, na configuração do modelo, a gente tem um plane de 2x2, mas vamos dizer que a gente queira ele de 4x4. Olha que bacana, ele já fez de 4x4 e já pegou e fez um tiling ali na nossa textura que só tem 2 metros e daí repetiu ela tanto para cima quanto para baixo e deixou a textura já na escala certa de acordo com o tamanho do plane que a gente tem, beleza? E agora o mais legal é que a gente pode começar a brincar com essa textura e criar coisas incríveis para deixar mais realista, beleza? Porque já temos aqui uma textura que é realista, né? Olha só que bonito que tá. Porém, ela tá toda igualzinha, né? Vamos lá, e como é que a gente faz para adicionar, então, algumas das coisas? Olha que bacana. Você vai vir aqui no Layer e a gente tem adicionar Surfaces, né? Adicionar os outros mapas como esse aqui que a gente adicionou, mas a gente também pode colocar Decal. Olha que massa. E daí também você pode tanto pegar da sua biblioteca que você tem já no seu computador, quanto online. Vão aparecer todas as texturas da Quixel para você utilizar, tá? E nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu vou querer pegar essa faixa de pedestres aqui. O que vai acontecer? Olha que massa. Ela já cai ali em cima, já mixada com essa textura. E daí eu tenho algumas opções aqui. Por exemplo, eu vim aqui no Placement e eu quero rotacionar ela 90 graus. Legal. Eu quero trazer ela mais aqui pro cantinho, ó, por exemplo. E outra coisa que eu posso fazer, mudar a escala. Por exemplo, se eu precisar repetir ela mais vezes, né? Vamos colocar ela aqui e vamos ver como é que vai ficar nessa escala, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou duplicar o layer e vou colocar aqui do lado, por exemplo, tá? Clicar mais uma vez, duplicar o layer e vir aqui pro lado mais uma vez. Olha que massa. Então a gente já tem uma faixa de pedestres no nosso material aqui, olha só. Vamos ver aqui como é que tá, olha só. Que textura massa, que já pintou em cima do asfalto que a gente tinha, tá? Vamos lá, vamos começar agora a colocar mais imperfeições, tá? Eu venho aqui de novo e adiciono um decal. Vamos dizer que eu quero... Deixa eu ver aqui... Vamos procurar alguma coisa bem legal aqui pra gente adicionar. Essa rachadura aqui, por exemplo, ó. O que ele vai fazer? Ele vai vir bem aqui no meio, né? Daí agora o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Eu até vou ver ele contra a luz, que vai ficar mais bonito. Eu posso também colocar onde eu quiser. Vamos dizer que eu quero colocar ele mais pra cá, aqui assim, tá? E a gente vai começar agora a mixar ele pra ele ficar mais natural, esse encontro. Uma das coisas que você pode fazer quando você tá com ele aqui, ó, colocar aqui, ó. Por exemplo, albedo. Albedo é a cor, né? E se você clicar aqui na cor, ó, a primeira coisa que você pode fazer é já, tipo, pegar outra cor aqui, que é mais azulada, tá vendo, ó? E deixar mais parecido. Ou você pode fazer isso aqui na mão também, ó. Você pode fazer isso aqui, daí você vai ter que ter um olho bom aí pra tentar achar uma cor parecida com a que tem ali, tá? Mas se você quiser, como eu disse, você pode tentar pegar aqui de alguma parte da textura que você tem base, que vai ser mais fácil ainda de encontrar. Beleza, então a cor a gente já ajustou. Bacana, né? Agora a gente tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Como, por exemplo, a gente mexer aqui, ó. A gente pode tanto preservar os detalhes, na verdade, agora é um trabalho bem manual, tá? E artístico e que não tem regra. Você simplesmente vai agora começar a mixar isso de algumas formas. Por exemplo, High Frequency, o que que é? Ele começa a pegar bem os detalhes, tá vendo? Ó? O Low Frequency, ele vai pegar a parte mais de ondulações das texturas, tá vendo? Ou seja, Low é a parte baixa, né? E High são os detalhezinhos, ó. Então você vai fazer ajuste fino aqui, por exemplo, tá? Você pode ajustar a escala, por exemplo, quer que seja um menor ou mesmo maior, você vai ter que ver o que fica mais condizente com a escala que você está utilizando, né? Bom, o placement a gente já falou aqui do offset, tá? E agora a gente pode também começar a brincar, a tentar mixar isso aqui. Por exemplo, ó, se eu quisesse que essa textura da faixa passasse por cima do que eu tenho ali, ó, eu posso simplesmente pegar o meu layer e colocar ele aqui embaixo, ó. Olha que massa. Por quê? Porque as texturas que estão aqui são os layers, igual no Photoshop, tá? Então eles vão acabar ficando em cima da textura, se eu quiser. Olha só, já fica bem legal, né? Isso é uma das coisas que você pode fazer. Vamos ver o que mais que dá pra fazer aqui, gente. Eu fiquei um tempão aqui só admirando e rotacionando isso aqui. Mas, ó, foi bem fácil, né? Vamos adicionar mais coisas aqui. Vamos adicionar mais um decal aqui, ó. Vamos lá, vamos dizer que eu quero esse buraco aqui, ó. Asphalt Patch. Ele vai ser adicionado bem aqui no meio. E ele tá bem legal já também, ó. Ele colocou bem aqui no meio, ó. Mas agora, olha só uma coisa que eu posso fazer que legal. Eu tô com esse Asphalt Patch aqui, eu vou colocar ele pra baixo de todas as texturas, tá? Ou eu posso colocar ele pra cima, porque, tipo, ele detonou tanto que ele tirou a pintura. Fechou? Tá aqui.
Primeira coisa que eu vou fazer com ele é a cor, né? Então eu venho aqui no albedo e pego uma cor que seja mais compatível com o que a gente tem aqui, tá? Posso pegar de outra textura ainda. Mas vamos lá, essa aqui eu acho que ficou legal. Então dou um apply. Outra coisa que a gente pode fazer é aumentar ou diminuir o reflexo das coisas que a gente tem aqui também. Então vamos lá, que a gente tá no layer aqui, ó, nesse patch de asfalto aqui, tá? A gente vem fazer isso aqui no roughness, tá? Mais brilhante vai ficando, então a gente pode trazer mais perto do escuro e vai trazendo mais brilho ou deixando completamente opaco, né? Acho que a gente vai colocar um pouquinho mais de brilho aqui. A mesma coisa a gente vai fazer nesse asfalto que tem aqui, tá? Eu vou dar um apply aqui. Eu vou vir nesse layer aqui, que é o layer dessa parte aqui. Vou vir aqui no roughness e também vou clarear um pouquinho, ó. Pra gente deixar mais condizente com o mesmo tipo de... Tem que ser diferente, né? Porque é um outro material. Mas eu quero que tenha também um pouco de brilho, como pra gente não ficar completamente opaco. Legal. Então a gente já tem isso aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, vamos adicionar mais coisas aqui. Vamos vir aqui, ó, mais um decal. Vamos ver o que a gente pode adicionar aqui, que seria legal. A gente já fez esse aqui, já fez esse aqui. Mais um aqui, ó. Trazer mais um negócio. Beleza, ele veio bem aqui pro meio. A gente não quer ele aqui no meio, vamos trazer ele aqui pra baixo. Então o que eu vou fazer? Descer com ele pra cá, colocar ele mais pra cá. Legal. Lugar que eu quero, já tá certo? Vamos dizer que sim. Daí a primeira coisa é a gente mexer aqui no albedo, né? Vamos deixar a cor condizente com o que a gente tem aqui, tá? Cor mais escura aqui, beleza. Aplicado. Gostei. O que a gente pode fazer aqui? Talvez tá muito claro, né, gente? A gente podia escurecer também, né? Então só vou pegar aqui, ó, e vou trazer ele mais pra baixo. Vai manter o tom aqui, ó, mas eu quero que ele fique bem mais escuro, tá? Vou deixar ele bem mais escuro aqui assim, ó. Aplicado. Fechou? De reflexo tá legal. Tá irado. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, vamos ver se a gente tem mais coisinhas pra adicionar. Ah, por exemplo, eu adicionei aquela palavra, né? Você pode vir aqui e adicionar a palavra stop. Vamos colocar aqui na frente. Beleza, tá aqui. Só que vamos dizer que a gente não quer que seja esse tamanho todo. Então a gente pode diminuir aqui, ó. Colocar desse tamanho aqui. Baixar aqui. Colocar aqui assim. Pro lado de cá. Deve de acordo com como é que é o seu projeto, né? Tá aqui aplicadinho já, ó. Bonitão. Não precisa mexer nem nada, não. Só se quiser deixar mais branco, você pode vir aqui em albedo e tirar um pouco da saturação, né? Trazer mais aqui pro branco, ó. Se quiser, pode até pegar, como eu falei, né? Com a pipeta e pegar desse outro cor que tem aqui já, ó. Legal. A gente já fica com a mesma... Eu tava gostando dele ser mais amarelo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E eu só vou mesmo mudar um pouquinho, tirar um pouquinho da saturação, só que assim, ó. Beleza. Aplicado. Gente, olha só como é molezinha fazer as texturas com esse mixer, né? E eu tô, obviamente, mostrando como fazer uma textura aqui bem simples, né? A gente pode... Eu comecei agora, depois que eu fiz aquela textura lá, eu comecei a criar outras texturas mais complexas. E é muito legal pintar a textura e tal. E eu posso mostrar isso em outro vídeo. Se você quer que eu mostre isso em outro vídeo, comenta aqui que eu quero saber se você quer aprender mais sobre esse mixer, tá? Mas vamos lá, ó. A gente já tem aqui, ó, alguma coisa, né? Que a gente já poderia exportar pra utilizar isso aqui. Só que antes eu quero te mostrar mais uma coisa. Legal, mas tá tudo seco e tal, né? Vamos dizer que eu quisesse que isso aqui ficasse molhado. Como é que eu faço isso? Olha que legal, você pode adicionar, tá? Um layer líquido. E daí tá aqui, olha só. Tá tudo alagado, tá vendo? E agora o que a gente pode fazer é começar a baixar o nível dessa água aqui. Vou colocar ele aqui, inclusive, em cima de tudo aqui, tá? Ou colocar aqui embaixo de tudo. E daí vai ficar assim, não vai funcionar, né? Porque a gente quer que a água sobressaia tudo. Eu vou botar em cima de tudo. E o que a gente vai fazer com ela, gente, é colocar aqui, ó, em depth. A gente vai fazendo ela entrar. E surface também aqui, ó. Surface a gente pode ver o quanto que a gente... ela vai ter cor, tá vendo? Turbidity aqui, né? Ou o quanto ela vai ficando transparente. Vamos dizer que a gente quer mais ou menos nesse negócio aqui. Legal. O que a gente vai mexer aqui, ó? A gente vai colocar agora essa água um pouco mais pra baixo. Olha aqui. Assim, tá bem alagado, tá vendo? Se a gente vier aqui, ó, olha que massa. Ele já vai criar um mapa, gente, com os reflexos de acordo com o que a gente colocou aqui, tá? Então agora eu acho que ficou muito irado isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente consegue ver muito mais essas imperfeições e relevos que foram criados com as texturas que a gente colocou. Olha só o nível de detalhe. E se você acha que tá muito molhado, você pode vir aqui e baixar, né? Baixar um pouco mais, mas eu adorei do jeito que está aqui. Gostei muito dessa qualidade, olha só que legal. Onde é o buraco realmente fica cheio d'água. As partes mais elevadas ficam mais secas. A gente tem uns remendos. Olha aqui, ó. É muito legal, gente. Beleza? Vamos lá. Uma vez que nós temos a nossa textura pronta, como é que eu faço para utilizar isso aqui no Max agora? Não tem problema, tá? A primeira coisa que você vai fazer é salvar isso aqui, né, gente? Meu Deus, salva. E daí você pode colocar aqui, ó, Asfalto YouTube é o que eu vou chamar. Beleza, Asfalto. Vou chamar como um projeto, né? Agora que tá salvo, você vai vir aqui em exportar, tá?
você vai escolher uma pasta para salvar esses mapas, né? Vamos criar uma pasta aqui, ó. Nova pasta, vamos chamar aqui, ó, Asfalto YouTube, beleza, seleciona a pasta. Tá salvo. Vamos lá. Então vai ser salvo nessa pasta. E agora sobre as texturas, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai utilizar o tipo de configuração para salvar as texturas não é Metalness, né? É Specular, beleza? E daí, dito isso, a gente pode salvar o Diffuse, Specular, Gloss, Normal. A gente não precisa do Specular, a gente pode pegar o Diffuse, Gloss. Deixa ali, né? Deixa ali. A gente não precisa do Roughness, que na verdade é o Gloss invertido. Normal, Displacement e Ambient Occlusion. E a gente pode definir agora que tamanho que a gente quer exportar isso. Lembra que eu falei? A gente estava trabalhando aqui em 2K na visualização, mas a gente pode salvar simplesmente isso em 8K se a gente quiser. Eu vou salvar aqui em 4K essa textura, beleza? Então eu simplesmente venho aqui em Export to Disk. Vamos esperar a mágica acontecer agora. Ele está combinando as texturas que a gente foi adicionando em layers aqui no Mixer e criando um mapa só de Diffuse, um mapa de Specular, um mapa de Gloss, um mapa de Normal, um mapa de Displacement e um mapa de Ambient Occlusion. Beleza, exportou tudo, já deu, olha só que massa. Então deixa eu abrir aqui agora o meu local de onde eu salvei as texturas pra gente abrir essa pasta aqui pra te mostrar como é que ficaram, tá? Vamos ver onde é que tá isso aqui. Então agora, esses são os mapas que foram criados, ó. Ó que massa. Ambient Occlusion, o mapa do Diffuse, o do Glossiness, o do Normal, o Specular. Tá tudo aqui, gente. Então, para você criar agora, ficou fácil, né? Basta você adicionar esses mapas aqui e criar a sua textura no 3D Studio Max, que vai ficar exatamente como isso aqui. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje, aprendendo a fazer de maneira muito rápida, fácil e incrível, eu diria, né? Eu tô adorando esse Mixer. Espero que vocês agora baixem o Mixer aí, criem suas texturas incríveis e compartilha. Quando criar uma textura aí irada e for fazer uma imagem, me marca no Instagram, @underalencar, para eu poder ver o resultado que você chegou, tá bom? Aproveita e comenta aqui também que vídeo você quer ver nesse canal, porque sim, eu leio todos os comentários e as boas sugestões, eu acabo criando conteúdo aqui pro canal e vídeos que vão te ajudar na área de renderização de 3D, de negócios também de renderização, por que não? Que é uma coisa que eu amo falar, tá bom, gente? Aproveita, se inscreve no canal, já falei isso, deixa o seu like, enfim, até a próxima, o próximo tutorial aqui desse canal, deste que vos fala. Valeu, gente!